E o pior disso tudo é que a Malu Gaspar não falou sozinha. Agora todos os jornalistas vão começar a bater de frente com o STF, porque os jornalistas são bancados pelo PT. Ontem foi um dia curioso, eu tive a sensação de dormir no Tocaquistão e acordar em Nárnia. Do Neida cheguei na rede social e estavam todos os jornalistas mais importantes do regime apontando os erros, falhas, exceções, tudo que o STF fez de errado. Tava tudo ali. Exatamente como a gente vem avisando, tentando fazer com que as pessoas entendam, desde 2019, quando foi aberto o inquérito de ofício, que já é uma coisa totalmente legal, de acordo com a nossa Constituição, que foi o inquérito do fim do mundo. Mas que surpresa! Que banana estragada será que esse povo comeu? Será que tudo isso é medo? É terror? Que a mão pesada do ovo que tudo vê paire sobre as suas cabeças? Porque foram vocês que sobraram depois de terem derrotado o bolsonarismo? Vocês estão com medo de ser os próximos da fila? Pois é, meu bem, pode encostar o bumbum na parede. Depois daquela matéria bombástica da Malu Gaspar no Globo, o ovo que tudo vê deve ter ficado irado, porque mandou a sua menina, a moleca de recados do ovo que tudo vê, a Daniela Ozempic, entregar uma resposta e avisar a Lula: olha, você está fazendo uma coisa errada, você deveria blindar a gente. Como se isso coubesse numa democracia, mas depois ainda vão querer convencer você que sim, nós temos poderes independentes e harmônicos. Agora, o presidente da República fazer o que faz, conhecendo o contexto de exploração política ou de uma politização do Supremo Tribunal Federal, acaba colocando mais lenha numa fogueira que, na verdade, não auxilia e vem queimando as togas do STF há bastante tempo, né? Luiz Inácio Lula da Silva acaba expondo integrantes do Supremo Tribunal Federal em vez de blindá-los, né? Ué, Lula tem obrigação de blindar o STF? Gente, mas que promiscuidade é essa? O presidente da República tem obrigação de blindar os ministros do STF? É daí para pior, tá? O Estadão fez um artigo, né, uma matéria do desfecho amargo. A prisão inédita de um presidente militar de alta patente por tentativa de golpe é um avanço histórico inegável, mas a condução do processo pelo STF deixa fissuras que o país precisa discutir. Olha, é só uma falha, não foi nada, vamos discutir isso e reajustar? Sério? É sério que eles vão tratar a coisa assim? Estadão, e aí tem a opinião, né? O caderno de opinião. Militares consideram que a página virou, mas falta o STF abandonar o excepcionalismo que poderia ter sido feito contra Jair Bolsonaro. Contra Bolsonaro, contra bolsonaristas, contra o conservadorismo, contra o cristianismo, é permitido. Mas agora que se trata de nós, que sobramos, contra nós não. Vamos debater este caso. E o Fernando Schuller veio com essa aqui. Tudo bem, pessoal? Um rápido convite à leitura de todos do meu artigo no Estadão essa semana. Minha pergunta é muito simples. Uma lógica de exceção, uma vez criada dentro de uma democracia, pode ser desligada? Nós vivemos no Brasil nos últimos anos uma série de excepcionalizações no chamado Estado de Direito. Criamos os inquéritos, rompemos o princípio lá do juiz natural, a instância devida. Então, pessoas sempre foram julgadas em primeira instância, na última instância, pelo Supremo Tribunal Federal. Essa semana a gente teve esse caso Tagliaferro. Então, o sujeito faz uma série de denúncias e ele se converte em réu, né? Então, as denúncias não são investigadas, não há nenhum órgão imparcial, ou não há nenhum órgão, na verdade, que investigue nenhuma denúncia. Para muitas pessoas, não entra aqui no mérito, nós estaremos criando, na verdade, um tipo de poder imune à sua própria investigação, ou fiscalização, ou controle. Bom, tudo isso. E a pergunta que surge a partir daí, por parte de muitos editoriais, artigos que a gente lê na imprensa, seria hora de voltarmos à normalidade institucional? A pergunta é, em algum momento nós deveríamos ter saído? Alguém autorizou que se saísse da lógica institucional, do respeito à lei, à Constituição? Em algum momento alguém autorizou o início desta lógica de exceção no Brasil? Fernando, na época que fizeram totalmente contrário com Daniel Silveira. Não lembro. Que, inclusive, ele recebeu a graça do presidente da República e não pôde usufruir. Eu não lembro onde estava. Fernando, se eu estiver sendo injusta com você, me avisa que eu me retrato. Mas, sinceramente, é claro que está na Constituição. Isso nós estamos repetindo. Eu repito há mais de 10 anos. Eles não podem fazer o que eles estão fazendo, pelo amor de Deus. Porque vocês pensam que isso começou com Bolsonaro? Não começou, senhores. Isso começou muito antes de Bolsonaro. Tá? Então, para fechar aqui a pauta com vocês, já me encaminhando para o final, o grande motivo desse recado todo para o STF é esse aqui, ó.
do governo Lula para que o Senado aprove o nome do Messias para o Supremo, tem, veja o tamanho da pedra, Alexandre de Moraes Megali. E o presidente que está entrando em campo, pois é, e o presidente, vou explicar tudinho aqui, o presidente Lula, que está entrando em campo para defender a sua própria indicação, né, já afirmou a interlocutores que deve procurar o Alexandre nos próximos dias para dialogar. Vamos dialogar? Isso me lembra uma música. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. É isso. É a promiscuidade assumida. Cadê a independência dos poderes? Eu gosto de Lula? Não gosto. Tenho alguma simpatia por ele? Não tenho. Para mim, um cachaceiro pinguço e cheio dos cremes nas ideias. Mas ele, como presidente da República, tem direito de indicar o ministro do STF, não que eu aprove também esse tipo de ascensão ao STF? Ele tem direito. E quem está no STF não pode falar nada. Alexandre de Moraes não pode fazer isso. Se eu não defendo a legalidade para Lula, eu não tenho moral para defender a legalidade para mim ou para quem quer que seja. Este é o ponto. Essa é a diferença dos conservadores para os revolucionários e os fabianos. Nós queremos legalidade para todos. Então tá aí. Ai, porque a Moniquinha falou, né? Que olha, o problema todo tá em Alexandre de Moraes, que é uma grande pedra no sapato de Lula, porque Alexandre de Moraes não aprova a indicação de Messias. Alexandre de Moraes, como ministro do STF, tem que aprovar alguma coisa. Ele que largue a toga, se candidate ao Senado e tem que ser eleito. Aí ele vai poder interferir do jeito que ele quiser e puder. A promiscuidade, senhores, no nosso país está na cara de quem quiser ver. E uma outra promiscuidade também foi o que pontuou o professor Cláudio Branchieri, falando da promiscuidade econômica do país. Ele disse que enquanto o Brasil afunda com Haddad, o Paraguai comemora. Lá no Paraguai, na Câmara dos Deputados de Assunção, já falam até em homenagear o melhor ministro da Fazenda que o Paraguai já teve. Quem? Fernando Haddad. Por quê? Porque todos os nossos grandes empreendedores, nossos grandes produtores estão indo para o Paraguai com as suas empresas, porque ninguém suporta mais viver aqui. Empresas como a Lupo já migraram por causa da carga tributária absurda e da burocracia insustentável criada pelo governo Lula. Enquanto o Paraguai oferece energia barata, ambiente simples para empreender, impostos de 10% em tudo, o Brasil caminha para o modelo 50-50-50. Que é 50% de imposto de renda, 50% de imposto sobre consumo e 50% de encargos. Ou seja, o governo será dono de 50% do seu suor, 50% do seu tempo, 50% da sua produção, 50% do seu dinheiro. Você não é mais dono de você, até chegar como é a Venezuela, por exemplo, que vai chegar nos 80. Ou você acha que 50-50-50 vão parar nos 50? Não tem ombros, senhores. O resultado está nos números. Queda na indústria, queda nos serviços, juros a 15% e a economia brasileira apagando em pleno voo. Eu tenho certeza que a sua economia também vai de mal a pior. Por isso, eu chamo a atenção para você, para esse recado. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14.700.000 brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos.
Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda o que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. E esse recado é importante porque quando eu falo para vocês que trabalhar de casa, isso quer dizer que se você não tem dinheiro para fugir para os Estados Unidos, caso seja necessário, você pode simplesmente vender todas as suas coisas, colocar o que tem de valor, mais valor, numa mochila, pegar um ônibus e ir para o Paraguai e de lá trabalhar a partir de casa, pagando muito menos imposto, numa economia muito estável, se capitalizar para dali 1, 2 anos, adentrar com papel direitinho na terra do tio Sam. Se você tiver uma internet, você consegue fazer dinheiro a partir de casa, você só precisa conhecer a ferramenta. Link na descrição e no comentário fixado, é gratuito. Vai lá e assiste as aulas, depois você corre aqui para me contar, tá bom? Eu vou ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, por favor, apoie o nosso projeto, seja um apoiador recorrente, a gente está precisando bastante. E é isso. Deixa o like, compartilha e eu encontro com vocês nos comentários. E aí, você tá gostando de ver o poder real do Centrão? Senhores, no frigir dos ovos, quem você acha que vai ganhar essa queda de braço? O PT ou o Centrão?